Olá, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Aqui é Josiana Gomes, sou voluntária da Calanto e estamos aqui para começar mais um bate-papo autoativo do mês de agosto. Eu sou mãe por adoção e hoje nós vamos ter um convidado muito especial que eu já vou chamar, mas quero primeiro que vocês curtam o nosso vídeo e enviem para quem precisa, porque o nosso tema é muito importante hoje. Hoje eu vamos conversar com o Lucineudo Irineu, que é professor, pai de 2 adolescentes e está na fila aguardando a sua filha e é voluntário da Calanto. Seja bem-vindo, Lucineudo. Oi, Josiana, saudações, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui dividindo mais e mais conhecimento com os pretendentes, os pais que estão conosco, para discutir um pouco sobre a história do filho adotivo. Isso, então o nosso encontro de hoje o tema vai ser como falar sobre a adoção com meu filho. Esse tema é muito importante, porque muita gente fica em dúvida, fica ansiosa, fica com medo, né? Principalmente os pais recém-nascidos. Então, a gente precisa entender melhor como é que a gente faz isso aí, porque nós não temos como esconder, né? Primeiro, a gente tem que respeitar a história da criança. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto. Então, Luciana, eu te pergunto, quando a gente... Acho que essa pergunta é a clássica, né? Quando a gente deve conversar sobre esse tema história da criança, história da adoção? Desde sempre, Josiana, desde sempre. Inclusive com as crianças menores, desde sempre. E se eu estou falando de um recém-nascido, a gente também vai começar a tratar e falar dessa história desde sempre. Obviamente, para cada uma dessas crianças, a gente vai lançar mão de estratégias diferentes. Para os pais de crianças que chegaram através da adoção tardia, a gente tem uma outra realidade que é o fato de essas crianças já conhecerem uma boa parte da sua história. E eu digo aqui uma boa parte porque a qualidade e a quantidade de informações que as crianças têm sobre suas famílias biológicas depende, sobretudo, da instituição de onde essas crianças provêm. Em alguns casos, existem mais registros nos relatórios dessas crianças, tanto do abrigo como do fórum, e em outros casos existem menos registros disso. Isso tem a ver muito diretamente com o tamanho da equipe técnica do abrigo ou o tamanho da equipe técnica da comarca e, consequentemente, a qualidade do acompanhamento que é feito ao longo do tempo dessas crianças. Há casos, Josiane, em que as crianças vão para as famílias substitutas, para as famílias adotivas, e elas levam absolutamente todas as informações da família biológica. Nome do pai, nome da mãe, fotos de criança. No caso do acolhimento, a gente tem alguns acolhimentos que as equipes estão mais estruturadas e existem álbuns, por exemplo, em que as crianças levam. Já existem outros casos em que as equipes não estão completas ou a demanda do abrigo é muito grande e essas informações elas são um pouco mais restritas. Mas, havendo ou não havendo tantas informações, o mais importante é que a gente conte desde sempre. E uma grande dúvida que as pessoas têm é como contar, né? Que eu acredito que seja o maior pânico dos pais, né? Bom, a gente já sabe, Josiana, que tem que contar desde sempre. No caso da criança que veio por adoção tardia, essa tarefa é um pouquinho mais fácil, mas para as crianças menores, elas costumam dar mais dor de cabeça para os pais. O que a gente sempre costuma dizer é, respeitando a capacidade de compreensão da criança, o mais importante é contar sempre a verdade. E essa verdade, ela pode ser metaforizada ou não. Às vezes, o uso de metáforas, de discurso figurado, funciona bem para tratar da história de vida de crianças menores. Existe a metáfora do filho do coração, que em alguns casos não é nada aconselhada, em outros casos ela pode, de algum momento, ser um ponto de partida. A gente sempre acha que não é a melhor opção dizer que aquela criança é a filha do coração, é o filho do coração, porque é uma metáfora que, de fato, pode embaralhar a compreensão da criança, né? Porque ela, de fato, não veio do coração, ela veio de uma barriga. Obviamente, de uma barriga que não é a barriga da mãe adotiva, se nós estamos falando de uma adoção que foi feita por uma mãe, ou por duas mães, ou por um pai e uma mãe.
mas o mais importante é contar sempre. E aí, Josiana, uma dica de como inserir, como dar início a essa contação dessa história é fazer uso de livros, né? Existem Sim, muitos e muitos livros que podem nos ajudar a dar início a essa discussão com as crianças, né? O tradicional livro que conta a história da vaca que adotou o ovo, por exemplo, é um dos muitos. Inclusive, a gente pode deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, algumas indicações de um livro, livros né? que podem ser, metodologicamente, um bom caminho para ajudar o pai das crianças menores. E no caso das crianças maiores, a opção da conversa que parte do que a criança já sabe também é uma excelente metodologia. Enquanto para as crianças menores, a contação de histórias literárias que falam de adoção pode ser um bom ponto de partida, para as crianças maiores, uma conversa em que essa criança socialize primeiro o que ela já sabe, e a partir do que ela já sabe, a família se ancorar no que há de informações no relatório para contar também pode ser um bom ponto de partida. Quando a gente É fala como de você... disciplina positiva, Josiana, antes de eu te devolver a palavra para a gente lançar a nossa próxima pergunta, eu quero só fazer uma última observação. Quando a gente fala de disciplina positiva, de disciplina por afeto, dessa nova cultura, dessa nova tentativa que os pais têm de criar crianças emocionalmente saudáveis, existe algo da filosofia da educação positiva que serve muito bem para esse momento das famílias por adoção, que é o momento de contar, né, para as crianças, que é o estabelecimento na rotina da família da reunião. A disciplina Sim, positiva coloca como muito, muito, muito produtivo e muito saudável para as famílias que haja um dia e um momento para que a família se reúna, tal como numa reunião, mas essa reunião ela tem que começar com algo muito divertido e tem que terminar com algo muito divertido. Então, um exemplo seria, todas as quintas-feiras a família vai se reunir para ter uma reunião. Nessa reunião, a gente vai abrir a reunião com um jogo, a gente vai fazer a reunião e, no final, a gente vai tratar dessa reunião, finalizar com um jogo, com um sorvete, com uma pipoca, com um pega-pega. E no meio, que é o momento da reunião propriamente dito, tanto as crianças como os adultos podem e devem trazer pautas para discutir. Aqui em casa, a gente faz a reunião. Não faz semanalmente, mas a gente faz por demanda. E a gente sempre pede que os meninos comecem com as pautas. A gente sempre pergunta para eles: vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de tratar? Algo a pedir, algo a corrigir da nossa rotina? Então, talvez o estabelecimento dessa rotina ajude, Josiana, os pais a diluírem ao longo dos dias a missão de tratar da história do filho e não colocar no peso, né, não colocar nas costas desses pais os pesos de um dia eu vou ter que sentar e vou ter que contar tudo de sim, uma vez. Então a gente acaba sim. apoiando os pais porque eles falam por parte e eles falam a partir daquilo que a criança pode oferecer para eles. É, aqui também a gente faz por demanda. Eu entendo também, Lucineide, que a palavra adoção já tem que estar normalizada na sua casa, né? Então você pode ir já trazendo em outras. Vamos adotar, não sei, qualquer coisa, mas você já vai usando naturalmente para que isso seja familiarizado, né? Na sua casa, essa história, essa palavra adoção, né? Já fica uma normal. Outra coisa também que eu acho é que tem muita gente que tem dificuldade, eu não sei se você concorda comigo, de falar na adoção, porque ele ainda tem dificuldade sobre suas próprias fragilidades. Por exemplo, a esterilidade é um tema que é difícil de você olhar. Então, tem muita gente que tem dificuldade em falar, porque ali é como se fosse como é que chama? Um link que vai para a tua dor, né? Então, você acaba não falando muito sobre isso, porque acaba trazendo para você de volta, né? Essas dores que você sentiu. Então, muita gente às vezes até evita falar nisso, né? Dos seus lutos, né? Então, eu acredito que seja isso também. Então, você precisa olhar para você para poder estar bem e falar com seu filho, né? E outra coisa também, você não acha que quando a gente omite, isso aí vai afetar a confiança da criança, né? E aí vai afetar o vínculo que a gente tem com elas? Né, Luciano?
Com certeza, viu, Josiana? Eu tenho 3 coisas para comentar acima dos 3 importantíssimos aspectos que você traz aqui. Eu sou professor da área de linguagens, eu sou professor de línguas, né? E na minha área de estudo existe um princípio que diz: as coisas só existem quando a gente fala sobre elas. Hum, Para algo existir no mundo, o momento em que se instaura a existência de algo é quando você fala sobre. Ora, se o tema história de vida do meu filho não é tratado, essa história não existe. Para ela existir, ela precisa ser narrada, ela precisa ser discursivizada, né? Então é importante sim que essa história seja contada. E algo que foi muito positivo na minha experiência, Josiane, que eu acho que vale a pena divulgar e compartilhar com os pais eu sempre tratei da história, eu sempre tratei da história dos meus filhos com os meus filhos com muito afeto. uhum. Sobretudo com afeto pela família biológica. Meus filhos E, sempre escutaram de nós, sempre, a seguinte frase, que essa família biológica que os gerou é uma família pela qual a gente tem respeito e muita gratidão, porque essas famílias colocaram no mundo os filhos que nós tanto amamos. Então, muito concordo. possivelmente as máculas que existem na cabeça deles acaba sendo abraçada porque o meu pai está dizendo que essa minha outra família que está lá, ele é grato. E é esse sentimento que nós temos de verdade, é um sentimento de gratidão. É isso que eu tenho, de empatia. O que não significa dizer que a gente vá, digamos assim, que a gente vá omitir ou enfeitar ou fantasiar traços dessa história que sejam traços dolorosos, né? Não Uhum. significa dizer isso. A gente pode definitivamente dizer a verdade que somos gratos por essa família biológica que o gerou, sabemos também que existem acontecimentos que não são positivos, mas que esses acontecimentos não positivos, eles também acontecem em todas as famílias e não seria diferente na sua. Um outro aspecto da sua fala, muito importante, que eu gostaria de fazer uma réplica, é da questão de quando a insegurança está no pretendente. Vale lembrar, Josiana, que toda e qualquer preparação que todos nós tenhamos, pais e filhos adotivos, nenhuma preparação suplanta o acompanhamento profissional. Sim. Nenhuma preparação suplanta o acompanhamento profissional. Porque certezas que nós temos em um determinado momento podem ser abaladas e repercutirem no modo como eu trato. Então, o atendimento psicológico, o acompanhamento psicológico e terapêutico é sempre muito importante, né? É Quem dera essencial. se nós chegarmos no momento em que a gente vai cuidar da nossa mente com a mesma frequência com que a gente cuida do nosso corpo. Um terceiro aspecto que eu gostaria de levantar, a partir do que você me perguntou, e para te devolver a palavra, é a questão da omissão. Os impactos da omissão quando a gente está falando de história do filho adotivo. E eu vou tratar desse aspecto que você nos traz aqui com um exemplo, que para mim eu não vou esquecer jamais. Messias fazia terapia numa unidade de um plano de saúde perto de casa. E certo dia eu fui levar, numa rotina, Messias lá no plano de saúde. Messias entrou para fazer, tinha uma criança antes dele, esse menino entrou para fazer a terapia numa outra sala e Messias foi chamado na outra sala, de modo que nós ficamos na antessala. Eu, esperando o Messias, e uma senhora do meu lado, que era a avó dessa outra criança que entrou na outra sala. E aí essa senhora começou a ela me viu falando sobre adoção com o Messias, e quando o Messias entrou, ela me abordou. E disse: você é pai dele? Eu disse: sou, pai por adoção. Aí eu falei: sim. E aí ela me contou, me confidenciou, na antessala, que ela era avó daquele menino que estava em atendimento, avó por adoção, e que ninguém da família havia tratado ainda com o menino que ele era adotado. E ele agora estava apresentando comportamentos inadequados na escola. E que ela, aos 70 anos, e aí a palavra que ela me disse na época, que ficou muito gravada na minha cabeça, foi: meu filho, eu até hoje estou presa a este segredo. E Olha, como eu não tratei disso com clareza para a mãe dele, e automaticamente a história não chegou até ele como deveria, eu me sinto tão responsável que eu me disponibilizo semana a semana para trazer ele aqui na terapia. Porque eu sei que ele está fazendo terapia, dentre outros motivos, porque ele sente que há um segredo na sua lacuna. Não vou esquecer essa história jamais. A fisionomia de sofrimento daquela senhora por carregar uma omissão pelo medo de tratar peso, né? daquele assunto com a criança. Ou seja, de uma gravidade imensa, né?
um peso grande mesmo. Você falou, a gente falou uma coisa que eu também aqui eu concordo, e a gente faz do mesmo jeito assim, esse respeito à família e essa gratidão, que não tem como não ter. Na minha cabeça, na nossa aqui, em casa também nós somos assim. E você não acha que a maneira como a gente conta a história, porque nós temos a mesma opinião, mas tem gente que pode não ter. Então, a maneira que eu conto essa história para o meu filho e falo dos genitores pode atrapalhar também esse relacionamento com ele, porque se eu falo, se ele faz parte de uma família, né, tem uma família biológica, e eu não falo bem daquela família biológica, e ele é parte dela, então pode ser que ele sinta que eu também não estou falando bem dele, né? Então acaba respingando nele isso aí, e isso pode atrapalhar o nosso relacionamento. Você não acha que isso... O que é que você acha disso aí que eu estou falando? Eu acho que sim, eu acho que sim. O modo como eu falo pode impactar positivo ou negativamente. Agora, o não falar necessariamente vai impactar de modo negativo. E eu também acho, Luciana, que a gente pode optar por falar com afeto ou não, mas com respeito de jeito nenhum. Eu acho que o respeito é condição sine qua non. Eu não me sinto à vontade, eu não gostaria de exteriorizar para o meu filho que eu sou grato pela família biológica. Eu acho que se eu vou tratar com afeto ou não, é uma opção. O tratar com respeito e transparência, isso de fato não é uma opção, é uma obrigação dos pais. Você pode ser mais objetivo, mais direto e dizer: olha, você tem sim uma família biológica, você veio da barriga de outra mulher, ela se chama isso, ela se chama aquilo. E esse respeito, Josiana, atravessa também o fato de você informar para a criança a quantidade de coisas que a criança pede. Uma coisa quando a criança te pergunta: olha, eu quero saber o nome, e você dá para a criança o nome, a foto, a situação de vulnerabilidade. Se a criança te pediu o nome, você dá o nome e pergunta se ela quer saber um pouco mais. Se ela te pediu a foto e você tem essa foto, você mostra a foto. Porque aí eu tenho uma questão, um conjunto de gestaltes, eu tenho um conjunto de lacunas na cognição dessa criança que ela vai fechando aos poucos. Às vezes, José, a criança fala, ela quer saber do nome porque ela está emocionalmente preparada só para saber do nome. Sim. E aí vai precisar de um tempo, quando ela digerir aquela informação, aí ela pede mais uma, e mais outra, e mais outra. Sempre com respeito, sempre com objetividade. Agora, e aí fica a dica de pai, se dá para falar com afeto, esse carinho abraça, porque é uma história de vida. Quem que não gosta de ter a sua história de vida contada com uma afetividade, né? E aqui é uma divisão, não há uma obrigatoriedade, mas eu acho que com o afeto, sim, as coisas ficam mais fáceis. Exatamente. Existem muitos mitos ao redor disso também. Eu achei muito legal isso que você falou, que é isso mesmo. A gente tem que falar de acordo com que a demanda. Tem que ficar se adiantando em nada. Por isso também a gente tem que estar mais tranquila. Você não tem que ficar, agora vou ter que falar tudo. Não, você não vai ter que falar tudo. Tem que esperar, como você falou, né? Aos poucos. Mas, tem uns mitos aí. Por exemplo, a criança, se eu for falar, pronto, ele vai atrás da família biológica. Isso sempre vai acontecer, né? Tem gente que fica, não vou falar não, porque de repente ele vai lá, pronto, vai querer ir embora, vai querer ir lá. Não tem essa história, né? O que você me diz sobre isso? É mito, carimbo de mito, mito, carimbo de mito. É mito, né? Às vezes a criança ela só quer das duas uma, ou testar para ver se você está seguro de que aquele é o lugar dela, ou ela de fato está com saudade, às vezes da instituição, e ela transplanta isso para a família biológica. Então, às vezes é importante, de fato, só para encher essa lacuna. E aí, olha que interessante, viu, Josiana? Eu morei minha vida inteira na Caucaia, então eu tenho um carinho, eu tenho uma afetividade muito grande para Caucaia. E quando eu me mudei para Fortaleza, depois de morar 30 e tantos anos na Caucaia, eu me mudei para Fortaleza, eu entendi por que o Messias chorava pedindo para voltar para a instituição. Depois de passar 30 anos naquela cidade, que lá tinha meus afetos, o fim de tarde em Fortaleza me dava saudade da Caucaia. E eu não queria voltar para Caucaia, eu não queria morar na Caucaia. Eu estava feliz em Fortaleza, mas eu estava com um processo de saudosismo, eu estava com saudade. Então, muitas vezes, eu ia lá, eu ia, satisfazia a minha necessidade e voltava. Então, é mito. A criança não necessariamente vai falar que quer voltar para a família biológica e que ela quer ficar. Diga-se de passagem, há 8 anos estudando sobre adoção, eu não conheço nenhum caso de uma criança que disse: eu quero conhecer a família biológica
e foi e ficou. Eu conheço casos de crianças que queriam conhecer, a família foi e depois ela pediu para voltar. Isso eu conheço. Isso de fato. Ela foi lá, satisfez sua necessidade, sua lacuna, fechou essa gestalt, voltou e tocou sua vida. É porque, como a gente está falando aqui, é o direito dela, né? História não pode ser apagada. A história, exato, mesmo o bebê, a Suzana Schettini diz, né? É bebê, qualquer idade, ela vai saber que não é que ela veio de outro lugar. Ela sabe que não é que veio de outra barriga, né? A criança sabe, está guardado nela todas as informações, mesmo que a gente queira ficar querendo, alguém queira apagar ou omitir, não vai adiantar. Uma hora ela vai ter, essa história vai vir à tona, né? Aí tem outro mito, assim, ou verdade. A criança fica revoltada, não, porque você vai ficar revoltado. Revoltado, se contar, souber que é adotado, vai ficar revoltado. Foi adotado, né? Que foi. Vai ficar revoltado. Mito! Mito! É mito, a experiência mostra que a revolta vem quando existe a lacuna da história. Quando a história vem, ela é contada com verdade, não tem revolta, não. Pode haver tristeza, né? Pode haver tristeza. Pode haver um momento de raiva ali, pode haver uma tristeza, mas revolta, a criança vai mudar totalmente o comportamento dela de modo permanente, a experiência mostra que não. A criança ela pode se sentir satisfeita em tocar a vida dela, ela pode ficar feliz, ela pode ficar triste, mas isso, em geral, são temperamentos e experimentações de sentimentos temporários que se resolve logo. Eu acho que essa revolta, como você falou, vem muito pela nossa mentira, nossa omissão. Ela ouve de outra pessoa que não seja da nossa boca, porque isso aí é muito chato, vou dizer a você. A pessoa que ela mais confia, a criança, nossos filhos confiam, a pessoa que mais eles confiam somos nós. E nós não respeitarmos isso. A gente vai mentir e omitir, com certeza eles vão se decepcionar e vai, mais uma vez, afetar aquele vínculo que a gente tanto quer que ele seja fortalecido o tempo inteiro, né? Então, eu acho que não é revolta, a decepção é muito grande quando a pessoa passa por isso. Eu acredito, com certeza, né? Isso vale, Josiana, para as famílias biológicas também. Eu estou lembrando que eu assisti uma entrevista da cantora Maria Rita, filha da Elis Regina, e a entrevistadora perguntou a ela qual foi o momento mais difícil desde a morte da mãe. Se tinha sido a morte da mãe propriamente dito, ou se tinha um outro momento. Ela disse que o pior momento do enfrentamento da morte da mãe foi quando ela descobriu, através de um livro, a causa da morte da mãe, aos 10 anos de idade. Ou seja, a ausência da mãe não foi tão dolorosa quanto a descoberta da causa da mãe, porque ela disse que ao longo do tempo, as pessoas, inclusive o pai, contava para ela que a mãe tinha morrido de um dodói no coração, que a mãe tinha morrido de um dodói no coração. E essa metáfora que foi útil lá no comecinho e que deveria ter sido desfeita ao longo do processo não foi. Quando ela começou a ler, ela se deparou com uma biografia, uma mini biografia da mãe, e lá nessa biografia o biógrafo contava que a mãe tinha morrido de overdose. Então, automaticamente, né, foi bem difícil para essa história. É importante dizer que essa tratativa da história do filho adotivo, ela deve acontecer sempre, paulatinamente, ao longo do processo, né? Para que a criança vá desfazendo essas metáforas que podem, por exemplo, confundi-las. E sempre contar a verdade, né? Essa história de que vai acontecer uma reviravolta, que a criança vai ficar chocada, que a criança vai ficar revoltada, definitivamente não existe, né? Definitivamente não existe. O mais importante é que as famílias adotivas estejam constantemente trabalhando essa história, que as metáforas lançadas sejam metáforas definitivamente desfeitas e que, efetivamente, a gente continue aí com essa história da narrativa de vida real e verdadeira, né? Isso é que é o mais importante de todos. Bom, a gente não tem mais dúvidas, por enquanto, né? A gente vai deixar aqui no link, aqui embaixo na descrição do vídeo, as indicações de leitura. A gente também vai deixar aqui o link da frequência desse vídeo. Então, não esqueça que a gente vai deixar aqui embaixo tanto a lista dos livros, como também
o Google Forms, a gente não tem dúvidas de casa, mas eu pergunto para a Josiana. E aí, Josiana, contigo, ainda tem mais alguma dúvida? Houve aqui um... Sim, só uma coisinha que eu queria falar com você, assim, última dúvidazinha aqui para a gente... Não, eu quero que você fale, então, tranquilizando os pais, né? Tranquilizando esses pais, esse pessoal que fica com medo, com essa ansiedade toda, porque eu acho que quanto mais a gente tem esse vínculo fortalecido, mais seguros a gente fica de falar sobre qualquer coisa com nossos filhos. E isso é importante, né? Mas eu queria que você finalizasse. Não sei se você falou, porque eu aqui tive um probleminha. Eu falo sim, claro. Quero dizer para os pais que estão nos ouvindo e para os pretendentes também, que a história de vida do filho por adoção é só mais uma etapa das demandas que você tem. Nas famílias biológicas, de igual modo, haverá coisas que precisam ser ditas, tal como a gente conversou agora sobre o caso da cantora Maria Rita. E o que é mais importante? Se você não se sente seguro, procura ajuda profissional. Procura terapia, procura a Acalanto, a gente vai estar aqui, né, com a nossa equipe de psicólogos e com a nossa equipe de educadores, para ajudar vocês nesse processo. Mas lembrem-se, aquela conversa com afago, aquela conversa de família, baseada na história de vida com realidade, com afeto, com verdade, ela sempre vai preponderar. Então, pais, tranquilizem-se, vocês não estão sozinhos e vocês têm nada mais, nada menos do que a verdade a favor de vocês. E a verdade nunca falha, não é não, Josiana? Com certeza. Sempre vai vir a turma, sempre vai vir. Não tem como, né? Lucina, nossos filhos chegam, independente com a idade, com duas coisas que a gente tem que respeitar, né? É a sua identidade e a sua história. A gente precisa respeitar isso aí, na verdade. Não tem como não respeitar essa parte, né? Perfeito. Pronto, então eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco e quero agradecer a todos que vão ver isso aqui e eu peço para que vocês compartilhem, porque é muito importante, né? Muita gente tem esse mesmo sentimento, né, de medo mesmo, de ansiedade sobre esse assunto. E qualquer dúvida, o senhor já falou, só nos procurar, tá? Nós temos todas as nossas redes. YouTube, Acalanto Fortaleza, Instagram, Acalanto Fortaleza, e o nosso e-mail, ONG acalantofortaleza@gmail.com. Estamos à disposição de vocês. Então, até a próxima, se Deus quiser, né? Tchau.